Ok, Bom, professora, eu tenho algumas perguntinhas, como eu disse, mas você fique à vontade para acrescentar aquilo que você achar necessário, que você viu aí nas suas buscas, na sua procura. Mas à medida que você for vendo que é necessário, fique à vontade, tá? Eu vou te fazer um pedido para toda vez que você for falar de algum acontecimento, na medida do possível, dar um marco temporal. Então, assim, em 2009 aconteceu X coisa, em 2010 aconteceu X coisa, se você conseguir lembrar. Caso não, não tem problema, mas se der, seria bem bom para eu editar depois. Eu acho que é isso, então, professora. Acho que podemos começar, tudo bem? tudo bem. Uhum. Professor Juliano, eu queria que você, antes de tudo, me falasse de maneira geral como que funciona, como que foi a tua história com a BEG e como que ela aconteceu, quando que ela iniciou e até esse momento. Bem, eu comecei no Nacional de Professores de Jornalismo, né, o nome original da BEG, como diretor regional Sudeste na gestão de 2004 a 2006. Depois, eu tive a oportunidade de participar da gestão do professor Gerson Martins. Eu fui vice-presidente do fórum entre 2006 e 2010. E depois fui vice-diretor de Relações Institucionais de 2010 a 2012. E no período de 2012 a 2016 eu fui diretor de Relações Institucionais. Tenho atuado nos conselhos do Fórum desde então. Também atuei como coordenador do grupo de trabalho Produção Laboratório Eletrônicos de 2004 a 2016. Também coordenei uma comissão no fórum, que foi a Comissão Nacional de Estudo dos Sistemas de Avaliação dos Cursos de Jornalismo, entre 2006 e 2007. E fui o fundador, o editor-chefe, criador da Rebege, que é a revista brasileira de ensino de jornalismo, ali a partir de 2000, no período de 2007 a 2010. Professora, então, eu queria que você falasse, a gente pode começar nossa conversa justamente sobre a Rebelde. Eu queria que você comentasse como que foi esse processo de criação da revista e qual que é o objetivo dela, por favor. Dando aquele marco temporal, se puder. Olha, quando nós criamos a Rebege, eu me lembro de um diálogo com a professora, uma parceria com a professora Sandra de Deus, da Federal do Rio Grande do Sul. A ideia é que nós tivéssemos um periódico que tinha o objetivo de atender duas coisas naquele momento histórico. O primeiro, que fosse de fato um espaço de reflexão sobre o ensino de jornalismo na perspectiva de uma contribuição teórico, acadêmica, epistêmica sobre o ensino de jornalismo. Havia uma lacuna nos estudos sobre a formação profissional voltada para a praxe do ensino, e a revista nasce com esse objetivo. Uma segunda finalidade importante era que nós criássemos um periódico no campo do ensino do jornalismo que também fosse um espaço de popularização, de veiculação da produção intelectual que ocorria nos nossos encontros. Então, fomos nós que criamos essa ideia, inclusive, dos melhores trabalhos do Congresso fossem publicados na Rebege, e daí, inclusive, a dinâmica de quando nós criamos naqueles congressos, nossos encontros nacionais, por exemplo, de que as atividades de extensão universitária também teriam espaços como dentro da revista. Então, essa dinâmica de criar uma revista que fosse plural, que dialogasse com o cotidiano dos cursos de jornalismo e que acolhesse os trabalhos como uma oportunidade de dar visibilidade a essa reflexão tão singular no campo do jornalismo é que motivou o nascimento da Rebelde. Isso aconteceu em 2009, tô enganada? Não, a revista vai nascer em 2007. Sete, isso. Aham. Beleza.
Professora, eu queria te perguntar, você me contando mais ou menos a tua história dentro da ABED, eu queria que você comentou que você participou mais ou menos da fundação dela, é isso? Eu chego um pouco depois, Uhum. quando eu assumo a diretoria Sudeste, é praticamente ali a primeira gestão, né? Mas participei da construção de muitas das nossas referências que são até hoje, né? Então, uma RBEG, por exemplo, eu fui organizador do primeiro encontro paulista de professores de jornalismo, que foi em Sorocaba, o organizador do primeiro encontro Rio de Janeiro e Espírito Santo de professores de jornalismo. E eu me lembro, assim, com muito carinho, por exemplo, como foi a nossa vivência na organização do primeiro encontro paulista de professor de jornalismo. Guardo com muito carinho a carta de Sorocaba, no dia 2 de outubro de 2005, quando a gente reuniu professores do estado todo. E era uma história linda, porque as pessoas iam para o primeiro encontro paulista de professor de jornalismo movidas em duas direções. Uma primeira, que era, de fato, a ideia de criarmos diálogo entre as disciplinas que eram realizadas nos cursos, discutir a peculiaridade do que era trabalhar num conjunto de instituições que nós sempre tivemos no estado de São Paulo sobre ensino de jornalismo. Mas havia uma outra coisa muito singular do Encontro Paulista, eu lembro que isso marcou, e por isso o segundo Encontro Paulista veio ainda mais forte, que era criar um intercâmbio de competências. Então, olha, eu leciono jornalismo audiovisual aqui, você leciona em outra faculdade. Então, os grupos criados a partir dessa expertise que se tinha na sala de aula resolveu uma lacuna enorme que nós tínhamos, que era os professores queriam dialogar com professores que vivenciavam as mesmas experiências em sala de aula. Então, isso foi um marco muito significativo, organizar tanto o Encontro Paulista, quanto o primeiro Encontro Rio Espírito Santo, porque, com certeza, ali nós fizemos uma modificação importante em estruturar o Fórum de Professores de Jornalismo a partir da peculiaridade das realidades regionais. Ou seja, esse esforço de organizar uma entidade que tinha muita força no âmbito regional. Perfeito, professor. Professor, eu queria que você me contasse, você deve ter participado, acompanhado essa discussão, pelo menos, sobre a mudança de nome, de Rebege para Abege. Eu queria saber se você consegue me contar um pouquinho como que foi esse processo. O debate vinha já em alguns anos, porque, na verdade, originalmente, quando a gente pensa na estruturação de um Fórum Nacional de Professor de Jornalismo, vem muito no espírito que o Brasil vinha, já dos anos 90, de vários fóruns nacionais como espaços, como locos políticos de organizações sociais. Por exemplo, eu representei o FNPJ no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Então, essa cultura dos fóruns era muito grande. E aí ocorre que nós sentimos que era necessário uma dada institucionalidade, inclusive para que tivéssemos não só uma terminologia, mas tivéssemos uma parceria, coabitássemos como outras entidades de outras áreas profissionais que eram associações de ensino, como da psicologia, como da medicina, que já eram associações de ensino. Qual é a grande mudança ali, né? Nosso debate interno mais importante era, primeiro, entender que uma entidade, uma associação de ensino era mais ampla do que uma organização de professores, exatamente por compreendermos que a ambiência do ensino contempla outros atores, entre eles os estudantes. Então, pensar no ensino era pensar numa relação dialógica de que uma comunidade constitui a praxis do ensino e era muito mais amplo do que originalmente o movimento político dos professores, que é uma parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem, mas uma parte. Entendi. Depois que isso tudo aconteceu, você conseguiu perceber assim uma diferença na participação dos estudantes, por exemplo, das ações promovidas pela associação?
eu entendo que os estudantes chegam um pouco antes disso. Na verdade, a participação estudantil chega no, nos encontros quando a gente introduz uma mudança muito significativa na dinâmica dos nossos encontros, que foi muito antes de várias entidades nacionais, hoje são a tendência. O FNPJ lá atrás introduziu o conceito do resumo expandido, que era para que nós tínhamos até uma dinâmica, que era um resumo nos encontros regionais e depois o texto completo nos encontros nacionais. Para que você pudesse discutir o seu trabalho e depois nos encontros nacionais. E quando a gente cria a dinâmica dos resumos expandidos, eu me lembro claramente que a ideia do relato de experiência, me lembro como se fosse hoje a nossa reunião discutindo o que seriam os relatos de experiência, que era para valorizar o ambiente da extensão universitária, e aí, nesse sentido, eu não só reconheço que o fórum estava muito à frente do tempo no espaço de ensino, pesquisa e extensão, hoje, a extensão universitária como algo curricularizado, nós estamos fazendo isso quase 20 anos, discutindo extensão universitária como algo absolutamente presente no nosso cotidiano. E nós colocamos não só com o mesmo peso sobre a mesa, mas colocávamos a extensão universitária como um relato de vivência. E é aí exatamente que foi um elemento chave da participação dos estudantes. Por quê? Porque os estudantes sempre tiveram uma vivência enorme no jornalismo, nas produções laboratoriais, nos estúdios, ou seja, a vivência extensionista na prática do ensino de jornalismo é histórica. E quando nós trouxemos isso como uma possibilidade, primeiro de diálogo com outros estudantes, segundo como uma possibilidade de certificação disso dentro de encontro nacional, nós começamos a mudar a forma como os estudantes eram compreendidos e significados dentro do ensino do jornalismo. Professor, agora eu queria que você me falasse um pouquinho nessa linha da sua resposta. Para você, quais são os próximos passos agora da associação daqui para frente? O que você acha que tem que ser o foco dela daqui a uns anos? Eu entendo que a defesa do ensino de jornalismo como um ensino necessário para o exercício profissional, ela vai ser sempre a dimensão estratégica mais importante da ABET. E compreendermos ensino de qualidade num diálogo horizontal com a pesquisa e com a extensão universitária de jornalismo. Entendo que é um desafio pensar daqui para frente todos os ataques que o jornalismo, enquanto profissão, enquanto produto social, enquanto construção epistêmica, tem sofrido nas últimas décadas no mundo inteiro, especialmente no momento de muita polarização, como a gente vem vivenciando nas sociedades nas últimas décadas. Então, a BED tem um papel importante para vivenciar essa dimensão, que eu não diria só formativa, mas eu diria uma dimensão cidadã, uma dimensão ontológica que o jornalismo tem para a sociedade, tem para a democracia. E, claro, eu acho que talvez a tarefa mais difícil, e isso exatamente no curto prazo da BEG, é encontrar o melhor equilíbrio entre a reestruturação das diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo, que necessitam de uma oxigenação no mundo que convive com plataformas digitais, o fenômeno mais recente das inteligências artificiais, ou seja, imaginar o que esta profissão, o que a formação profissional deve conter, deve abarcar enquanto um perfil profissiográfico, enquanto uma identidade brasileira da formação do jornalista. Eu visualizo esse um desafio enorme. E, claro, seguindo aquilo que historicamente fora construído neste movimento do ensino de jornalismo, que me parece que foi o maior lastro que nós fizemos na história, que é construir de maneira inequívoca um diálogo permanente, aberto e construtivo com todas as outras instituições do campo do jornalismo. A Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, SBPJ, enfim, construir um diálogo sempre muito franco e com outras entidades do campo da comunicação, claro, a própria Socicom e outras instituições,
mas sempre esse diálogo de que a gente tem que manter viva esta peculiaridade do campo e especificamente da atuação da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo. Professora, eu queria que você me dissesse agora, para a gente encerrar, minha última pergunta. O que que é, aliás, qual que é o papel da ABEG para a construção do jornalismo que você acredita? Não consigo imaginar uma sociedade em que a democracia não seja a sua referência mais importante. A democracia pode ser movida por muitas coisas, por muitas histórias. A história de luta dos jornalistas pela democracia, não só inspirada no significado do Vladimir Herzog contra a ditadura militar no Brasil, mas o legado do jornalismo brasileiro é sempre um legado fundamental para que nós mantenhamos viva a qualidade da compreensão que o mundo pode ter a partir dessa profissão. E eu só consigo perceber o significado e o exercício compromissado, responsável, cidadão do jornalismo a partir de uma formação que se pense construída no ambiente universitário, que seja feita de maneira a ser construída por todos os partícipes do ambiente universitário, e isso também um espaço de disputa política. E a ABEG tem um papel enorme em disputar um projeto de formação de jornalista que possa apontar nessa direção. Porque sem essa esperança que a formação que o jornalismo tem, não é só a luta pela volta de diploma que é estratégico para nós, senão a manutenção de uma profissão cuja existência coabita com a própria democracia. Excelente, professor. Da minha parte era isso. Queria te perguntar se você tem mais alguma coisa que você acha importante acrescentar. Nossa, Amanda, teria tantas histórias, tantas coisas para contar. Estou tentando me lembrar aqui de alguma. Agora há pouco eu estava revisando as coisas aqui e vendo se eu tinha alguma assim bem bacana para te contar, mas eu entendo, eu mando aqui, eu acho que as coisas mais importantes estão aí, né? Acho que a Uhum. gente construiu muitas coisas nesse intervalo desses 20 anos na direção da entidade, né? Então acho que eu acho que está excelente aí as contribuições. E aí, o que você achar melhor na edição, se Uhum. você achar que não foi bom, corta Rapaz, tudo. imagina. Hã? Mas muito obrigada, viu, professor Juliano? Foi um prazer conversar com você. Igualmente, Amanda, obrigado por ter disponibilizado a noite para falar comigo, viu? Imagina, Aí eu teve que também. mudar a tua agenda, tudo, mas uma Uhum. alegria poder contribuir com o documentário e parabéns pelo trabalho que você está fazendo, tá Muito bom? obrigada para nós. Tchauzinho, então, professor. Um abração para você. Tchau, tchau. Abraço, até.